Boa noite, bem-vindos a casa, pessoas novas hoje, obrigado pela presença. O livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e a lição de hoje é a lição de número 70, que fala sobre a solidão. Solidão pra gente soa de um modo muito estranho, né? Às vezes doído, solitário, né? E diz a música, não é possível ser feliz sozinho. Será que é isso que nós vamos ver hoje? Quando nós falamos de solidão, vem sempre essa ideia desse isolamento, né? Nós nos isolando do mundo, ou o mundo nos isolando de alguma maneira e nos sentindo sozinhos. E de que forma? Como que isso acontece? Às vezes é circunstancial, às vezes é por uma necessidade. Vamos lembrar que nós passamos recentemente por um momento de isolamento, foram 2 anos aí praticamente, e que nós tivemos um encontro aí conosco mesmo, né? Foi um aprofundamento do ser. Muita gente até hoje não voltou, né? Muita gente ainda está abalada com isso porque mexe profundamente. A solidão, ela tem essa característica de mexer com o nosso psicológico, porque o ser humano, ele tem uma vida em comum, ele tem uma vida em sociedade, nós necessitamos de algum modo de estarmos sempre reunidos, né? Faz parte dessa estrutura de sociedade. E quando nós estamos isolados, a impressão que nós temos é que nós não somos mais pertencentes àquele lugar. E isso nos traz uma sensação, um sentimento ruim, pesado. E nessa situação desse sentimento, nós sempre buscamos assim estar inseridos em um grupo, estar inseridos em uma comunidade, algo que faça com que a gente se sinta ali presente. E às vezes a gente se perde nesses grupos, porque muitas vezes esses grupos não oferecem algo de positivo, um crescimento. Nós temos a internet, por exemplo, nas redes sociais, que é uma maneira que nós temos hoje desse contato, né, mesmo que virtual, de estar com outras pessoas, e a gente vai se comparando, a gente vai se moldando a esse ambiente. Mas o que nós estamos fazendo de produtivo com tudo isso? Será que é algo realmente edificante para a gente nesse processo de simplesmente estar em algum lugar? Ou essa solidão, ela pode ser um momento da gente se isolar para melhor se conhecer. Então essa lição, ela vem não com um aspecto negativo, ao contrário, é um aspecto muito positivo sobre a solidão. Daqui a pouco eu vou ler o texto aqui, vai clarear bastante o nosso entendimento. Antes de começar ali, eu trouxe, falando nessa estrutura, um pequeno texto do Chico Xavier que ele fala sobre a solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear, namorar ou fazer sexo, isso é carência. Solidão não é um sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar, isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe às vezes para realinhar pensamentos, isso é equilíbrio. Tampouco é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isso é um princípio da natureza. Solidão não é um vazio de gente ao nosso lado, isso é circunstância. Solidão é muito mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. E é justamente essa a lição. Quando nós mergulharmos em nós, tendo essa consciência
a solidão ela vem de uma forma positiva, porque é um convite a uma reflexão, um convite para que nós possamos nos olhar, para que nós possamos nos voltar nesses pensamentos de como é o nosso dia a dia, como é a nossa conduta, o que nós estamos fazendo de bom para nós, para os nossos próximos, para outro alguém. O que isso traz? Como que é? Sabe quando a gente às vezes está com a cabeça quente e fala assim, eu preciso ficar sozinho? Todo mundo tem esse momento, né? A gente precisa ficar sozinho. Para quê? Para reorganizar as ideias, para retrabalhar, para buscar onde é que está, como é que eu posso trazer isso para algo benéfico, trazer isso de uma maneira que eu cresça, que eu possa crescer. E isso traz uma transformação muito grande para a gente, porque nós vamos nos conhecendo, nós vamos fazendo uma revisão do nosso eu interior, é uma conversa conosco mesmo. E é necessário esse momento da solidão. É uma solidão positiva, é uma solidão que nós saímos de dessa turbulência, de todo esse movimento, desse excesso de informações, para um momento nosso, um momento muito especial. Eu comigo mesmo, nós conosco mesmo. Isso traz um convite também a esse amadurecimento, essa reorganização. São escolhas que nós fazemos para trilhar um caminho maior, um caminho edificante. E é óbvio que à medida que nós vamos avançando, nós vamos mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes. E desse modo, determinadas coisas que nós fazíamos antes, a gente começa a revalorizar. Nós vamos reavaliar e trazer novos valores a ela. Então, aquela saída para a balada, ela já não tem mais o mesmo significado. Quando a gente tem um foco mais voltado para esse crescimento. Sabe quando a gente entra para estudar, fazer um colégio, uma faculdade, um concurso, que a gente se fecha naquele estudo, e dentro daquele estudo a gente precisa de um momento de silêncio, um momento de concentração, para ter uma entrega total, e vem os amigos e falam, vamos sair, vamos tomar uma cervejinha, vamos para uma balada, vamos... Não, eu não posso. Um não hoje, um não amanhã, essas pessoas começam a deixar de nos convidar. Fala, o Beto não vai mais, para que eu vou chamar? Então vai acontecendo um afastamento, é natural. E às vezes, dentro desse afastamento, chega um momento que a gente fica assim, nossa, fiquei sozinho, cadê os amigos? E esses amigos, eles fazem parte de um ciclo. Os amigos vão mudar, a família vai mudar. Às vezes nós temos relações familiares que acabam mudando com a nossa mudança. E sempre, trazendo para a nossa doutrina aqui, trazendo para o nosso pensamento, quando nós adentramos a porta do conhecimento espiritual, que nós trazemos a compreensão desse novo momento, desse novo olhar, desse novo pensar, nós vamos modificando o nosso comportamental. E as pessoas vão estranhando. Quantas vezes as pessoas que já estão há um tempo estudando, ou mesmo os que estão começando, que já começaram a mudar o comportamento, observem os amigos. Muita gente fala assim, virou carola. Agora só quer saber de lá. Não, vamos para outro lugar. E é o mesmo processo. Vai chegar uma hora que essas pessoas começam a se afastar. Elas vão saindo naturalmente do nosso caminho. E vão nos deixando só. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrando novas pessoas. Pessoas que convergem com essa mesma ideia. Pessoas que trazem novos conhecimentos. E dessa maneira, nós vamos trocando. Vamos melhorando esse ambiente à nossa volta. E assim a gente pode crescer e ajudar a crescer. Agora, o nosso crescimento, ele é individual. Nós temos um crescimento conjunto, mas é necessário um crescimento individual, porque cada um de nós
tem uma formação de vida. Cada um de nós trazemos uma referência, uma educação, um conhecimento, algo que é mais específico, que diverge de outras pessoas. Então, nesse processo, a gente também vai ser, no bom sentido, egoisticamente individualizados, porque é o nosso crescimento, é o nosso momento dessa evolução. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que tudo à nossa volta vai mudando. Dói, dói. Dói porque nós vamos mexer muito conosco mesmo. Colocar um espelho gigante na nossa frente e ficar olhando para ele e falar assim, quem é você? Me fale de você. E a gente começa a falar para nós mesmos quem nós somos. Esse reconhecimento. E isso movimenta um processo também dessa mudança externa, desse isolamento, que também machuca a gente, porque ninguém quer ficar sozinho, ninguém gosta de ficar sozinho, né? Mas, como tem uma frase que diz, uma pessoa solidária não é uma pessoa solitária. É linda essa frase, porque na análise dela, nós podemos ser felizes ajudando alguém. Um auxílio, uma palavra, escutar, uma atitude, uma ação, uma obra, participar de algum movimento. A gente não vai estar sozinho. A gente vai estar ao contrário, a esse desenvolvimento, a esse crescimento. Tá bom? Então vamos ver aqui o que diz o texto. Solidão. Extraído de Mateus 27 e 23. É um recortezinho capcioso. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. É um cortezinho de uma história que nós conhecemos bem, que é o momento em que Jesus está ali, passando por todo aquele momento do processo da crucificação, né? O que antecede, os açoites e tudo. E Pilatos, depois de ter quase massacrado o mestre, ele põe na frente das pessoas e fala: que mal fez esse homem? E as pessoas falam: crucifique. Nesse momento ele está sozinho. Jesus está sozinho ali, ninguém do lado dele. O que aconteceu com todo mundo que estendeu os ramos para a chegada dele em Jerusalém? Cadê os apóstolos? Cadê todo mundo? Sumiu. Nesse momento ele ficou sozinho. Então, aí nós tiramos uma grande lição, que nos momentos da transformação, das nossas dificuldades que nos levam à transformação, nós nos encontramos sozinhos. Ele seguiu para o Calvário, carregando a cruz, com 2 ladrões do lado dele que não tinha nada a ver, estavam lá por outra circunstância, não estavam acompanhando ele. Ele seguiu sozinho. Então a missão dele, o projeto dele de vida, por mais que ele tenha seguido anteriormente, trabalhando com tantas pessoas ao lado e todo mundo em volta, chegou um determinado momento em que ele se encontrou sozinho. E é uma lição muito bacana para a gente entender o quanto é importante que a gente passe por isso. Porque é só através dessa situação, desse momento, que a gente pode realmente se olhar, se avaliar e avaliar tudo que está à nossa volta. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos dos pensamentos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Cadê os amigos? Onde pousam os corações que te buscavam um aconchego nas horas de fantasia?
onde se acolhem quantos se partilhavam o pão e o sonho, nas aventuras ridentes do início. A turma do trabalho, a turma do colégio, a turma da farra, a turma da bagunça, a turma da alegria, aonde estão agora? Quando a gente está na caminhada, que a gente está subindo, vão se afastando. Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito à maneira de borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato de menor chama de luz que lhe descortinem à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância? E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os seus ideais de altura? Então, à medida que avançou, que cresceu, que está lá na frente, quem vai escutar? Quem vai estar junto? Aqueles que têm a mesma afinidade, né? Choras, indagas, sofre. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. Ou seja, para que surja algo novo, precisa romper com as cascas, né? O velho. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza, que é justamente aquela frase: a solidariedade não vai gerar a solidão. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o calvário da cruz ao ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Não fica falando, eu já fiz tanto para um, fiz tanto para outro, e agora eu estou sozinho. Deixa para trás. O que foi feito, fez de coração, fez porque quis, já. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não esqueça que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então é um resumo de tudo isso que nós escutamos aqui hoje, tá? Graças a Deus. Para encerrar, vocês conhecem, hoje eu tô poeta. Pegadas na Areia? Para quem não conhece, então. Um dia eu tive um sonho. Importante, por que eu escolhi esse aqui? Porque às vezes a gente se sente tão sozinho, tão abandonado, mas a gente nunca está só. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida haviam apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos da minha vida. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho,
mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver havia na areia do caminho apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. Disse o Senhor, meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos meus braços. Graças a Deus. Então vamos agora nos concentrarmos, ligando os nossos pensamentos, o nosso coração, elevando ao mais alto, ao encontro de Deus Pai, nosso Criador, responsável por todos nós, em todos os momentos. Também nos liguemos ao Mestre amado Jesus, o nosso Mestre amado, que através de suas lições e seus exemplos, nos trazem todo o conforto e todo o alento. Vibremos por esta casa e pelos amigos da espiritualidade que aqui se encontram presentes, nos auxiliando individualmente, e que possamos receber todas as benesses deste mundo invisível que nos ama, que nos protege, que nos abençoa, que nos acompanha, que nunca nos deixam sós. Pensemos e agradeçamos a esse nosso anjo da guarda, a esse nosso mentor, que tanto nos auxilia, nos inspira, sopra em nossos ouvidos e que às vezes nós deixamos de escutá-lo. Que possamos ter os ouvidos mais abertos, um coração mais receptivo, uma mente mais organizada e equilibrada. Que nesse instante, uma chuva de prata caia sobre cada um de nós, envolvendo o nosso ser em bênçãos, trazendo todo o alento, as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas dúvidas, e que possamos estar abençoados e protegidos, e sigamos aos nossos lares, protegidos, amparados, resguardados. Que tenhamos uma ótima semana, que Deus nos abençoe a todos. E com a prece deixada pelo Mestre amado Jesus, encerramos esse instante de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livrai-nos, Pai, de todos os males. Amém. Muita paz a todos, que sigamos para os nossos lares, protegidos e abençoados, graças a Deus.